aos Gálatas, no capítulo de número 4. Eu esqueci de agradecer na hora dos anúncios, né, sobre a nossa arrecadação das doações, né, da ação social. Foi muito bom, nós doamos, né, além dos 120 itens que pedimos, né, dos itens, abençoamos muitas pessoas. A irmã Nancy pediu para eu avisar e eu esqueci. Graças e louvores à generosidade dos nossos irmãos, a nossa ação social agradece. Abençoamos muitas crianças. Muito bem. Meus irmãos, Gálatas, capítulo 4, eu vou ler do verso de 1 ao verso de número 7. Gisele, você botou errado aí, Gisele. Não é Gálatas 1, minha filha, do 1 ao 7. Eu sei que não foi você, eu estou brincando, tá? Já está até acostumada, né? Vamos lá. Conseguiram aí? Gálatas, capítulo 4, versículo de número 1. Vamos ler até o 7. Diz assim: digo, pois, que todo o tempo que o herdeiro é menino, em nada difere do servo, ainda que seja senhor de tudo, mas está debaixo de tutores e curadores até ao tempo determinado pelo Pai. Assim também, nós, quando éramos meninos, estávamos reduzidos à servidão, debaixo dos primeiros rudimentos do mundo. Mas, vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. E porque sois filhos, Deus enviou aos vossos corações o Espírito de seu Filho, que clama, Abba, Pai. Assim, já não és mais servo, mas filho. E se és filho, és também herdeiro de Deus por Cristo. Muito bem. Meus irmãos, Natal está chegando, né? Vocês viram aí na pastoral de hoje, o pastor Renato escreveu sobre um galho de árvore, alguma coisa assim. Isso é uma história antiga, né, Gênio? Ou é de agora? 33 anos. Mas você já comprou uma árvore, já, né? Esse ano. Compra sim, Jane. Puxa vida. Lá em casa também, é sempre na casa da minha mãe que a gente celebrava o Natal, né? Aí tinha lá a árvore de Natal. Lá em casa a gente nunca botou. Aí, esses dias aí, minha mãe, sei lá se não montou árvore lá, a Camila quis montar lá em casa. Eu falei, Camila, para que árvore? Camila, para quê? Eu quero árvore. Foi lá na Amigão, comprou uma árvore lá. Entendeu? Na Amigão. Aí está lá a árvore lá. Aí ela guardou a árvore ano passado. Pegou a árvore, balou a árvore com os penduricalhos tudo junto, botou lá em cima no armário, para não ter trabalho de montar. Aí quando foi tirar, estava tudo quebrado. Aí foi na Amigão de novo comprar outra árvore. Aí esse ano vai desmontar, né, querida? Tudo bem. Né? Natal é um tempo maravilhoso, irmãos. Tempo extraordinário. Né? Aquela coisa gostosa, a gente já fica pensando, né, na presença da família, aquela comunhão gostosa, aquela reunião, o clima, né, vai se aproximando, as pessoas parecem que ficam mais calmas, mais generosas, as pessoas, né, vão ficando mais contentes, a gente fica pensando naquela ceia bonita, aqueles alimentos à mesa, aquela caloria toda que a gente vai consumir, a coisa extraordinária, surpresas boas, né, os presentes que vão vir, alguns fazem amigo oculto, e a gente fica pensando, é uma coisa maravilhosa. Eu não sei se vocês gostam do Natal, vocês gostam do Natal? É uma coisa maravilhosa. Mas Jesus não foi uma surpresa de Natal, ele era o Messias prometido que viria ao mundo no tempo determinado por Deus. Jesus não foi uma surpresa, um plano B, vamos resolver a situação do mundo, e foi uma surpresa para todo mundo, inclusive para Deus, não. Se você observar no versículo 4 do texto que nós lemos, deixa eu abrir minha água aqui, Gálatas 4, versículo de número 4, essas águas aqui são horríveis, eu sempre furo aqui, porque... Gálatas 4:4, mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho. Quando a Bíblia fala que vindo a plenitude dos tempos significa totalidade de um tempo, de um período de tempo, quando um plano se completa, quando um propósito se completa. Ou seja, Jesus veio ao mundo no tempo certo, quando deveria vir. Deus já estava
na hora dele vir. Deus já estava terminando alguns propósitos e estava na hora dele iniciar outros propósitos. Não quero entrar muito aqui, não é a minha intenção. Mas ele veio no tempo certo, no tempo determinado por Deus. E a razão de comemorarmos o Natal está nesse texto. Deus enviou o seu Filho. Isso é Natal. É Jesus vindo ao mundo. Natal é o nascimento de Cristo na terra. Natal é a celebração do nascimento de Jesus, a vinda de Jesus ao mundo. E nós, como cristãos, devemos no Natal honrar a Jesus, o aniversariante. Natal se refere a Jesus Cristo. Natal não é Papai Noel, troca de presentes, árvore, bolinha, panetone, rabanada, farofa, chester, maionese com passas. Tudo isso são detalhes que não podem faltar no nosso Natal. Eu não sei se você gosta de passas no meio da comida, gosta? Eu adoro, tem gente que não gosta. Não gosta de maçã. Maçã, botou maçã para mim, estragou lá a maionese, né? São detalhes. Mas Natal, meus irmãos, é Jesus. O texto diz que Deus enviou o seu Filho. E esse envio, nosso Jorge, ele pode pesquisar na sua Blue Tree Bible, esse envio, no grego, Aline, esse envio, não é um simples envio, um simples comissionamento, sabe? É enviar de si mesmo. Jesus veio de Deus. Fala da pré-existência do Filho de Deus, do fato de Jesus ter sido gerado por Deus na eternidade. Jesus não nasceu como qualquer outra criança, que passa a existir no momento da concepção, quando a concepção se dá, em consequência, né, do encontro do espermatozoide com o óvulo, na fusão do espermatozoide com o óvulo, e ali, na concepção, é gerada uma vida, e ali já existe vida. Isso não aconteceu com Jesus. Jesus já existia, ele foi gerado por Deus na eternidade. O Filho de Deus já existia com o Pai, e o verbo enviar usado por Paulo aqui fala da divindade de Jesus, da pré-existência do Senhor Jesus. Jesus é Deus. Natal é Deus vindo ao mundo. É isso que significa esse verbo. Deus enviou o seu Filho. Deus veio ao mundo, nascido de mulher. Nascido de mulher se refere, obviamente, ao seu nascimento virginal, não é o foco de Paulo, falar do nascimento virginal, do fato dele ter sido gerado pelo Espírito Santo no ventre de Maria, mas o objetivo de Paulo aqui é destacar a humanidade de Jesus. Ele nasceu de uma mulher. Sabe? Ele nasceu de uma mulher. Jesus é homem. O Espírito Santo gerou Jesus no ventre de Maria. Jesus é homem, nascido de mulher. Assim como ele ter vindo ao mundo de Deus, o verbo enviar significa ele veio de Deus. Nascido de mulher significa que Jesus era Deus que nasceu do ventre, veio a este mundo através do ventre de uma mulher. Bem-aventurada Maria, mãe de Jesus. Jesus, portanto, é o único que reúne em sua pessoa tanto a divindade quanto a humanidade. Ele é Deus e homem ao mesmo tempo. E a história da humanidade ficou marcada pelo nascimento do Filho de Deus, e quase no mundo inteiro se comemora o Natal, ainda que sem darem a devida importância ao evento, usando a data para fins comerciais. A gente sabe, eu fui no Black Friday aí comprar um negócio para mim, e a jovem lá vendedora, não, a gente tem que aproveitar Black Friday, Natal, né? Comemora Natal, porque Natal é comércio, né? Bota lá as propagandas, porque a gente dá presente mesmo, e é muito bom dar presente, mas transformou-se, né? Reduziu-se o Natal em dar presentes, em trocar presentes, entende? Muitos reduzem o Natal à troca de presentes e a se assentar à mesa e a comer, sequer fazem menção do Filho de Deus. Além também de usarem o Natal com muitas distorções, como
colocando o Papai Noel como a figura principal do Natal. O Estevão, né? Foi aqui, não? Foi no colégio? No colégio, né? O Estevão lá no colégio, a tia do colégio lá explicando para a turminha, né? Falando, né, sobre Jesus, né? Do Natal e falando sobre Papai Noel. Aí o Estevão, não, tia, não, Papai Noel não existe, tia. Falando assim. Estevão, você tem que respeitar os amigos, Estevão, que acreditam, não, mas não existe, tia, não existe Papai Noel. Aí no outro dia foram tocar no assunto de novo, ele já, eu tenho que respeitar os amigos, né, tia, que acreditam, né? Eu falei, é isso mesmo. Eu não sei você quando ficou sabendo que o Papai Noel não acreditava, para mim foi um choque, puxa vida. Eu me converti com 16, 17 anos, eu fiquei sabendo que Papai Noel não existia dentro do carro da minha tia, meu primo me contou, Mauro, Papai Noel é tudo mentira, rapaz, não existe não, é o seu pai que vai lá e bota o presente. Rapaz, eu fiquei tão triste, rapaz, puxa vida, Papai Noel não existe. Não é Natal, não é Papai Noel não, a gente sabe disso, né? Faz aquela graça com as crianças, aquela coisa toda, mas eu não sei nem se as crianças aqui, a gente ensina que tem Papai Noel para as crianças, não, né? Somos uma igreja bíblica, né, irmãos? Muito bem, se bem que teve um Natal aí que eu me vesti de Papai Noel, né, na família da Camila lá, quando eu era igual o Papai Noel, eu botei a roupa vermelha, botei aquele negócio, e só não troquei o tênis, né, eu estou descendo a escada lá, aí todo mundo, ia lá o Papai Noel, aí as crianças me viram, não é o tio Mauro, olha o tênis dele, aí, estraguei a surpresa lá, rapaz, estava igualzinho a barriga lá, assim, tudo direitinho. Então, a figura central não é o Papai Noel, né, o bom velhinho lá, é gente boa, mas outra coisa que fazem com o Natal, eu vi agora, nem fiquei chocado, que a gente não se choca mais com nada, né? Uma empresa, não sei nem qual é, usando o Natal para propagar uma ideologia contrária ao próprio Jesus. Não sei se vocês viram uma propaganda onde o Papai Noel é homossexual beijando outro homem. Vocês viram isso? É absurdo. Né? Como sabemos, meus irmãos, Natal é Jesus vindo ao mundo para trazer bênçãos de Deus aos homens. E é por isso que o Natal é tão relevante para a humanidade, embora muitos não entendam, não conheçam a importância de Jesus, a importância do Natal. E eu quero falar sobre duas bênçãos presentes nesse texto, há várias outras, mas eu quero destacar duas bênçãos presentes nesse texto que eu li, que fala do Natal. Duas bênçãos que o Natal traz para nós, e a primeira delas é a liberdade. Se você observar no versículo de número 5, olhe para a sua Bíblia, versículo de número 5. Vamos ler a partir do 4. Mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir os que estavam debaixo da lei. Então, a bênção do Natal, uma das bênçãos do Natal, é que Cristo foi enviado ao mundo para remir os que estavam debaixo da lei, para comprar os que estavam debaixo da lei, para pagar um preço, fazer com que alguém seja solto, libertar por um alto custo. É isso que significa a palavra remir. A bênção do Natal é que com a vinda de Cristo, pecadores podem ser livres, podem ter liberdade. Observe comigo Gálatas 1, verso de número 4. Deixe sua Bíblia aberta aí, né? Gálatas 1, 4. Olha só o que Cristo fez, o qual se deu a si mesmo por nossos pecados, para nos livrar do presente século mau, segundo a vontade de Deus, nosso Pai. Então Jesus, ele se deu a si mesmo, ele veio a esse mundo para morrer no nosso lugar, em lugar de pecadores. Ele veio se dar a si mesmo por causa dos nossos pecados, para nos livrar deste século mau. 1 Pedro 1,18 diz que nós devemos saber que não fomos comprados, resgatados com coisas corruptíveis como prata, ouro ou pedras preciosas, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado, incontaminado, o qual, na verdade, foi conhecido em outro tempo, antes da fundação do mundo, mas manifestado nestes últimos tempos, por amor de vós. Perceba a pré-existência do Filho de Deus, como ele foi gerado na eternidade. Fomos comprados, remidos, salvos e libertos pelo sangue de Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo.
já havíamos sido comprados, o sangue de Cristo já havia sido derramado antes da fundação do mundo, mas manifestado nestes últimos tempos por amor de vós. Então ele veio para libertar, para comprar, para resgatar quem? Aqueles, como diz o versículo 5, os que estavam debaixo da lei. E quem estava debaixo da lei? Ora, toda a humanidade pecadora. Romanos 3,19 diz, ora, nós sabemos que tudo o que a lei diz, diz aos que estão debaixo da lei, para que toda a boca esteja fechada e todo o mundo seja condenável diante de Deus. Ora, a lei, ela está sobre a humanidade. A humanidade está sob a lei. E o que a lei diz, ela diz aos que estão debaixo dela, para que toda a boca se feche, para que todos fiquem calados e se tornem e sejam condenáveis diante de Deus. A lei nos condena diante de Deus, porque Deus tem a sua lei, a sua vontade, aquele que viver e a executar perfeitamente viverá por ela, mas nenhuma carne será justificada pelas obras da lei. Ninguém consegue obedecer de maneira perfeita e plena à lei de Deus, porque Ele é um Deus perfeito, santo, justo e bom, e nós somos maus, caídos e pecadores. A bênção é do Natal que Cristo veio cumpri-la no nosso lugar. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Cristo nos resgatou da maldição da lei que nos colocava debaixo da ira de Deus por toda a eternidade. O ser humano precisa ser liberto, porque ninguém é livre sem Cristo, embora pensemos que somos, muitos pensam que são livres sem Cristo. Muitas pessoas, você pode conversar com muitas pessoas aí fora, você pode conhecer muitas pessoas, muitos amigos, e conversar com elas, e elas podem achar que são livres. Eu sou livre, eu sou o dono do meu nariz, eu sou independente, eu não preciso de ninguém, eu faço o que eu quero, eu tenho liberdade, eu faço o que eu quero, eu sou livre. Muitas pessoas pensam que são livres. Jesus não é uma questão de religião, que cada um tem a sua, como num time de futebol. Por falar nisso, o Flamengo perdeu ontem, né, irmãos? Não tem nada a ver aqui com a pregação, né? Quem é Flamengo aí? Que tristeza para vocês, né, rapaz? A Jane aqui é Flamengo. A Jane ficou tristinha, rapaz, ontem. Vou nem falar o que aconteceu ontem, que você não ia vir, ficar quieto, para não queimar teu filme, tá bom, Jane? Não é um time de futebol, eu torço para esse, eu torço para aquele, eu sou católico, eu sou evangélico, eu sou espírita, eu sou... Não é questão de religião, eu estou falando de Jesus, de Deus, do Messias, do Salvador do mundo. Jesus mesmo falou, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E aí responderam para Jesus, somos descendência de Abraão, nunca fomos escravos de ninguém. Como dizes tu, sereis livres? E aí Jesus disse, em verdade vos digo, todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Eles acharam que por serem filhos de Abraão, não eram escravos, nunca haviam sido escravos de ninguém. Primeiro que Israel, o povo judeu, foi um dos povos mais escravizados de todos, não é? Mas disseram para Jesus, nunca servimos a ninguém, nunca fomos escravos de ninguém, somos descendentes de Abraão. Jesus estava falando daqueles que cometem pecados, aqueles que são pecadores, são escravos do pecado. Somente se o Filho de Deus libertar, é que verdadeiramente vocês serão livres. Enquanto o homem não for liberto por Jesus, ele pode ter a religião que for, ele pode torcer o time que for, ele pode ser uma pessoa maravilhosa, extraordinária, fazer obras de caridade, ele pode ser uma pessoa super legal. Enquanto o homem não for liberto por Cristo, ele será como um menino, que ainda que seja dono de uma herança, nada pode fazer com ela, porque há pessoas que ainda estão no controle da sua vida. Gálatas 4, verso 1 e 2, que nós lemos, dê uma olhada aí. Digo, pois, que todo o tempo em que o herdeiro é menino, em nada difere do servo, do escravo, ainda que seja senhor de tudo, mas está debaixo de tutores e curadores até o tempo determinado pelo Pai.
há um menino, há um filho, é filho do Senhor, é filho do patrão, do dono lá. Ele é herdeiro da herança, mas enquanto ele é menino, ele é igual a um escravo, ele é igual a um servo, não pode fazer nada com a sua herança, porque há tutores e curadores que administram e que exercem influência e que controlam a vida daquela criança. Servo aqui é ser escravo, alguém que não tem vontade própria, alguém que se rende à vontade de outro, alguém que tem um dono e que obedece à vontade desse dono. E esse menino, por mais que seja filho, está debaixo de tutores e curadores. Tutor é alguém que lidera, alguém que guia, alguém que dirige. E curador, a palavra administrador, alguém que tem autoridade sobre. Então essa criança, ela não tem autonomia para agir. Por mais que ele seja herdeiro, seja dono de direito, ainda não é dono de fato. Alguém controla, alguém administra, ele é como um escravo, ele é como um servo, como alguém que não tem coisa alguma. Quem está exercendo, meus irmãos, a autoridade sobre a vida de uma pessoa que não tem Jesus? João 8,39 diz assim: responderam e disseram-lhe, nosso pai é Abraão. Os judeus responderam para Jesus, nosso pai é Abraão. Jesus disse-lhes, se fosseis filhos de Abraão, faríeis as obras de Abraão, mas agora procurais matar-me, a mim, homem que vos tenho dito a verdade que de Deus tem ouvido. Abraão não fez isso. Vós fazeis as obras de vosso pai. Disseram-lhe, pois, nós não somos nascidos de fornicação, porque disseram que eram filhos de Abraão. Jesus diz, vocês não são filhos de Abraão, porque se vocês fossem filhos de Abraão, vocês iriam crer em mim. Aí eles estão dizendo, nós não somos nascidos de fornicação, nós temos um pai que é Deus. E aqui que Jesus diz, vós tendes um pai, que é o diabo, e quereis satisfazer os desejos do vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Nós sabemos que existem os filhos de Deus e os filhos do diabo. E João 11, 52, diz que Jesus haveria de morrer pela nação de Israel, pelos judeus, mas não somente pela nação, mas para reunir em um corpo os filhos de Deus que andam dispersos. Por que Jesus morreu? Para reunir em um corpo os filhos de Deus que andam dispersos. Se nós que somos salvos, se alguém me ouve e ainda não é salvo, ainda não foi liberto por Jesus, mas talvez você seja como esse menino, é filho do dono aqui, vamos supor, é filho de Deus, mas ainda não foi liberto. Você é como esse menino que não pode experimentar da herança, porque há um poder, há alguém exercendo autoridade, influência e dirigindo a sua vida. E é exatamente isso que o apóstolo Paulo fala no versículo de número 3. Assim também nós, quando éramos meninos, estávamos reduzidos à servidão, debaixo dos primeiros rudimentos do mundo. O que significa isso? Nós, quando éramos meninos, ou seja, numa experiência pré-conversão, antes de sermos salvos, antes de sermos libertos, nós éramos como meninos e estávamos reduzidos à servidão, estávamos debaixo dos primeiros rudimentos. Algumas interpretações. Muitos interpretam essa expressão rudimentos do mundo como elementos físicos que compõem a totalidade do mundo. Alguns separam em 4, terra, fogo, água e ar, como sendo a raiz de todas as coisas e que veio a originar todas as coisas que existem, mas Paulo corrige essa doutrina errada, Colossenses 1,16, dizendo que nele, em Cristo, foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, dominações, principados e potestades. Tudo foi criado por ele e para ele. E ele é antes de todas as coisas e todas as coisas subsistem por ele. Tudo existe por causa de Jesus.
Outras pessoas interpretam como poderes sobrenaturais. O que significa isso? Antes, estávamos reduzidos à servidão, debaixo dos primeiros rudimentos do mundo. Alguns entendem essa expressão rudimentos do mundo como sendo poderes sobrenaturais, controladores do destino humano e do mundo. Enxergam aí anjos, deuses de estrelas e planetas, sistemas pagãos da astrologia. Havia um pensamento judeu que unia anjos aos poderes astrais que protegiam o planeta. Parece que os colossenses haviam aceito esse falso ensino e, para vencer o medo desses poderes astrais ou cósmicos, eles praticavam ascetismo e adoração de anjos. Ascetismo é você ser muito rigoroso com o seu corpo, é você se penitenciar, você ter um rigor muito grande, você ter uma obediência muito estrita com medo, sabe? E adoravam anjos. Olha só, Colossenses 2,18. Ninguém, olha só a palavra de Paulo em relação a isso. Ninguém vos domine a seu arbítrio com pretexto de humildade e culto dos anjos. Parece que estavam cultuando os anjos porque achavam que os anjos se uniram a esses poderes e controlavam, e muitos ali podiam estar com medo e reverenciavam, cultuavam anjos para verem então numa situação favorável diante deles. Então ninguém vos domine a seu arbítrio com pretexto de humildade e culto dos anjos, envolvendo-se em coisas que não viu, estando em vão inchado na sua carnal compreensão, as quais têm, na verdade, alguma aparência de sabedoria, em devoção voluntária, humilde e em disciplina do corpo. Aí está o ascetismo, eles eram muito disciplinados com o corpo. Não é? Talvez jejuassem, não praticassem algumas coisas, não comessem coisas que estavam ali delícias, talvez não bebessem álcool, talvez eles eram muito rigorosos. Isso é ascetismo. Aparência de sabedoria, devoção voluntária, humilde e em disciplina do corpo, mas não são de valor algum, senão para a satisfação da carne. Eles faziam isso para satisfazer a carne e o ego deles, dizendo que eles estavam andando na linha. Outra interpretação para rudimentos do mundo, talvez sejam ensinamentos elementares acerca de regras e ordenanças pelas quais os indivíduos, sejam eles judeus ou gentios, guiam as suas vidas. Cada um à sua maneira, através desses ensinamentos elementares, buscavam, por seu próprio esforço, obter a salvação. Os judeus procuravam obedecer à lei. Os gentios, a sua própria consciência, que não tendo lei, ao obedecerem à lei, eram lei para eles mesmos. Romanos 2 fala isso. Olha a palavra de Paulo. Tende cuidado para que ninguém vos faça presa sua, por meio de filosofias vãs e sutilezas segundo a tradição dos homens. Olha aí, talvez esses rudimentos do mundo sejam as tradições humanas, e não segundo Cristo. Se, pois, estáis mortos com Cristo, quanto aos rudimentos do mundo, olha a palavrinha aí de novo, se vocês estão mortos com Cristo, quanto aos rudimentos do mundo, por que vos carregam ainda de ordenanças como se vivesseis no mundo, tais como não toques, não proves, não manuseis? Talvez rudimentos do mundo fossem regras, fossem ordenanças humanas, não toque nisso, não prove isso, não beba aquilo, não manuseie isso, e as pessoas tentavam seguir isso para então tentar agradar a Deus e assim obter a salvação. Essas coisas todas perecem pelo uso, segundo os preceitos e doutrinas de homens. Quantas religiões nós não conhecemos que escravizam o ser humano, que são nada mais do que uma lista de regras, uma lista de pode e não pode. Isso você pode, isso não pode. Você é crente, pode isso, não pode. Se você tem essa religião, então você não pode fazer isso. O Evangelho não é uma listinha de pode e não pode. O Evangelho veio para libertar o homem. Obviamente, na Bíblia tem um monte de lista, assim. Tem muita gente que já vai para o lado liberal. O Evangelho é relacionamento com Deus, o Evangelho é você amar a Deus, e não uma lista de pode ou não pode. Tem um monte de lista na Bíblia, sim. Tem um monte de coisa na Bíblia que isso não pode, isso não pode, isso não... O que está escrito aqui não pode mesmo não. Mas o que Paulo está dizendo aqui são pessoas que querem acrescentar coisas humanas àquilo que Deus ordenou.
Você percebe o quão escravizado a todo tipo de engano e mentira o ser humano sem Cristo pode estar sujeito? O homem que não conhece a verdade. Quantas religiões, quantos deuses existem no mundo? As pessoas estão com o coração puro, sincero ali, sendo devotos, achando que estão agradando a Deus. Mas a verdade está em Cristo. Jesus foi muito radical, Jesus acaba com toda a religião, Jesus acaba com todo o outro caminho. Jesus disse: ninguém vem ao Pai senão por mim. Por isso Paulo, escrevendo a Timóteo, diz: ao servo do Senhor não convém contender, mas sim ser manso e humilde para com todos, apto a ensinar, sofredor, instruindo com mansidão os que resistem, a ver se porventura Deus lhe dará arrependimento. Quem dá arrependimento é Deus. Para ver se porventura Deus lhe dará arrependimento, para conhecerem a verdade e tornarem a despertar, desprendendo-se dos laços do diabo, em que a vontade dele estão presos. O homem sem Cristo tem a sua vontade presa ao diabo. O ser humano precisa de liberdade, pois está debaixo dos rudimentos do mundo e estão sendo controlados, seja por ordenanças humanas, seja por religiões humanas, seja pelo diabo, ou seja pela sua própria carne, pela sua própria vontade. Natal é Cristo vindo ao mundo libertar o homem das garras de Satanás, das garras da lei, da condenação da lei, e libertar o homem dele mesmo. Efésios 2, e ele vos vivificou, estando vós mortos em vossos delitos e pecados, em que noutro tempo andastes, segundo o curso do mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, espírito que agora opera, atua nos filhos da desobediência. Aqueles que não obedecem a Deus são os filhos da desobediência. E o espírito do príncipe da potestade do ar, que é Satanás, opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós outrora andávamos, nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos, por natureza, filhos da ira. Então, o ser humano sem Cristo, se ele é um filho de Deus, ele ainda não se converteu, mas Deus sabe quem são os seus filhos. Se ele é um filho de Deus, ele ainda está debaixo dos primeiros rudimentos do mundo. Talvez ele está perdido em alguma religião, talvez ele é um ateu, talvez ele seja uma pessoa, sei lá. Se ele é um filho de Deus, vai chegar um momento na vida dele, porque Jesus morreu para reunir em um corpo os filhos de Deus que andam dispersos. Vai chegar um momento em que Deus vai libertá-lo, e a liberdade vem através da verdade. Por isso que nós pregamos: conhecereis a verdade vos libertará. Mas aprouve a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Por isso a pregação da palavra é importante. Por isso é importante estarmos preparados, não só para a vinda de Jesus, como falamos hoje. Por isso é importante também estarmos preparados para pregar, para anunciar. Eu não sei quem é filho de Deus, Deus sabe. E Ele vai usar a pregação para salvar aqueles que são dele. Gálatas 3, 24 e 26, 25 e 26, dá uma olhadinha aí. Gálatas 3, 24 a 26, diz assim: de maneira que a lei nos serviu de tutor para nos conduzir a Cristo, para que pela fé fôssemos justificados. Ou seja, a lei, ela expõe o nosso pecado, a lei nos condena. A lei é como se fosse um holofote em cima da nossa pecaminosidade. A lei faz com que corramos para Cristo em busca de salvação. 25. Mas depois que veio a fé, já não estamos debaixo de tutor, porque todos sois filhos de Deus. Se eu parasse por aí, uma das maiores heresias que existem hoje aí. Todos sois filhos de Deus. O que vem depois? Verso 26, o que vem no finalzinho aí? Porque todos sois filhos de Deus pela fé. Quem não tem fé em Jesus não é filho de Deus.
Quem não tem fé em Jesus não é filho de Deus. Com a chegada da fé, aqueles que têm fé em Jesus se tornam filhos de Deus e não estão mais debaixo da lei. Efésios 2:4 diz: mas Deus, que é rico em misericórdia, por causa do seu grande amor com que nos amou, nos deu vida juntamente com Cristo e nos ressuscitou e nos fez assentar com Ele nos lugares celestiais para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça para conosco. E aí ele diz no verso 8: pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não por obras, para que o homem não se glorie. Com a chegada da fé, nós não estamos mais debaixo da lei. Não estão debaixo da lei aqueles que têm fé em Cristo Jesus. Uma das grandes heresias, um dos grandes enganos, não só entre as pessoas aí fora, mas às vezes dentro da própria igreja, é de que todo mundo é filho de Deus. Não sei se você já ouviu falar isso. Quantos já ouviram falar, alguém comentar, todo mundo é filho de Deus? Aí, todo mundo já ouviu isso. Porque as pessoas acham, e muitos talvez aqui dentro achem, que todo mundo é filho de Deus. A Bíblia diz que ele veio para o que era seu. Jesus veio, João 1,11. Ele veio para o que era seu. Quem era dele? Esse seu aí é quem? Os judeus. Mas os seus, os judeus, não receberam. Aí abriu a salvação para o mundo, para os gentios. Mas a todos que o receberam, deu-lhes o direito de serem feitos filhos de Deus. A saber, aos que creem no seu nome. Então só é feito filho de Deus aquele que crê. Entende? E aí entra a segunda grande bênção que eu quero destacar nesse texto, terminando. A primeira é a libertação. Jesus veio nos libertar. Apocalipse 5:9. Digno és de abrir o livro e desatar-lhes os selos, porque foste morto, e com teu sangue compraste para Deus pessoas de toda tribo, língua, povo e nação, e os fez reis e sacerdotes, e reinaremos com ele sobre a terra. Vai ter milênio ou não vai? Vai ter milênio ou não vai, gente? Não sei, né? É um tema interessante, escatologia, eu gosto muito. Quem estava na escola dominical viu, né? Estudamos aí pela manhã. A segunda bênção, irmãos, é que nós recebemos uma família, entende? O texto fala sobre a adoção de filhos, observa o versículo 5 ainda. Para remir os que estavam debaixo da lei. A fim de quê? A fim de recebermos a adoção de filhos. Essa é a segunda bênção. E para não perder o costume que eu tenho sempre, vai ficar para uma próxima oportunidade.